Todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2008. Agora são 18 horas e 58 minutos e a TV Câmara passa a transmitir ao vivo, a partir de agora, aqui do plenário da Câmara Municipal, a 42ª sessão ordinária do ano. A sessão de hoje terá apenas um projeto para ser analisado e votado pelos vereadores. Trata-se do orçamento do município para o próximo ano, estimado em R$ 280 mil para a Prefeitura e também para o Departamento de Água e Esgoto do município. Os vereadores apresentaram 1.279 emendas ao orçamento, que deverão ser votadas em bloco. As emendas são votadas para todas as áreas do município, inclusive para entidades. A sessão de hoje, que é a sessão de votação do orçamento municipal, terá um rito diferente das demais. Não haverá pequeno expediente e o grande expediente terá apenas meia hora de duração. Em seguida, os vereadores já entram na ordem do dia, que hoje também terá discussão única. A 40ª sessão do ano tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, também sinal aberto através do canal 19, TV Birigui, pela rádio Jovem Pan, Jovem Luz, e também pelo site da Câmara Municipal, pela Web TV, cujo endereço do site é o www.câmaraaracatuba.com.br. Agora são 19 horas pontualmente. A mesa diretora já está formada e, nesse instante, eu passo a palavra ao presidente da casa, Antônio Edivaldo Dunga Costa, para que ele dê início aos trabalhos desta noite. Boa noite, senhoras e senhores. Esta é a 42ª sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2008. Solicitamos aos nobres pares que utilizem o nosso sistema eletrônico para registrar a presença. Havendo um número legal, antes solicitamos ao vereador Luciano Gomes que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Boa noite. Havendo um número legal, passamos ao grande expediente. Todo o poder emana do povo.
o grande expediente da presente sessão, em conformidade com o artigo 218, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara, terá a duração de 30 minutos. Solicitamos ao vereador Ney Giron que marque o tempo para que o expediente da sessão encerre-se dentro de 30 minutos. Colocamos em votação, de acordo com o artigo 138, parágrafo 1º e 157 do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos vereadores, sendo que, não havendo retificação, será considerada aprovada. Da mesma forma, até o final deste grande expediente, estarão à disposição as indicações entregues a essa mesa diretora. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Ney Giron, que faça as seguintes leituras. Leitura na íntegra de documentos diversos. Araçatuba, 25 de novembro de 2008, ofício DL 069/2008. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 017/2008, de nossa autoria, que altera o dispositivo da lei complementar número 182, de 13 de novembro de 2007, em tramitação nas comissões permanentes deste legislativo. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Ney Giron, vereador do PMDB. Submeto ao plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora à leitura na íntegra de documentos diversos. Agora, de projetos de decretos legislativos. Projeto de decreto legislativo número 017/2008. Concede a medalha 9 de julho aos senhores Fernando Costa Pinto, José Carlos Sanches Hernandes, Maurício Tacal Fuzita, José Dilson Sampedro e Luiz Antônio Rebelo, pelos relevantes serviços prestados ao município de Araçatuba. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedida a medalha 9 de julho aos senhores Fernando Costa Pinto, José Carlos Sanches Hernandes, Maurício Tacal Fuzita, José de Gilson São Pedro e Luiz Antônio Rebelo pelos relevantes serviços prestados ao município de Araçatuba. Artigo 2º. A honraria que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimentos entre o homenageado e a mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, sala das sessões, 4 de dezembro de 2008. Luciano Gomes, vereador do PSC. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto para deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora aos requerimentos de voto de aplauso. Nenhuma solicitação de destaque. Encaminho o processo de votação em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Todo o poder emana do povo. Quadragésima segunda sessão ordinária, 8 de dezembro de 2008. Item único na noite de hoje,
é a discussão e votação do projeto de lei número 149/2008 do Executivo Municipal. Essa discussão única estima a receita e fixa as despesas do município de Araçatuba para o exercício de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável ao projeto. Após a análise das emendas apresentadas ao projeto, a Comissão de Finanças e Orçamento também é favorável ao projeto. Uma vez que os senhores vereadores já receberam a relação de todas as emendas apresentadas ao projeto, eu gostaria de submeter à apreciação do plenário a dispensa da leitura dessas emendas. São 1.269 emendas. Os que concordarem em votar nessas 1.269 emendas em globo permaneçam como estão. Estão aprovadas, então. Peraí, não é uma votação, a leitura das emendas. Tem alguns destaques. Pois não. O projeto e as emendas... Não, então a dispensa da leitura está aprovada. Agora vamos para o projeto e as emendas. Colocamos em discussão. Com a palavra o vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, estamos votando hoje o orçamento para 2009 do Departamento de Água e Esgoto e também da Prefeitura Municipal. Nós estamos preocupados com o orçamento de 2009, tendo em vista uma campanha eleitoral que foi feita esse ano, com muitas promessas, e nós estamos vendo aqui hoje a possibilidade do cumprimento dessas promessas de campanha, tendo em vista que praticamente todo o orçamento do município e do Departamento de Água está comprometido. O que mais me surpreendeu no Departamento de Água são que de um orçamento de 42 milhões de reais, 16 milhões, vereador Nili Queda, desse orçamento está comprometido com o serviço terceiro. Outros 15 milhões de reais, incluindo encargos patronais e aposentadorias e reforma, está comprometido com folha de pagamento. Nós temos uma previsão aqui da construção e reforma das estações de tratamento, a ETA 1, a ETA 2 e a construção da ETA 3, de 4.626.000. O próximo prefeito municipal tem que ter muita responsabilidade, tem que rever esse contrato da Sanear, Geoplan. Esses contratos hoje, sendo desapropriados pela prefeitura, tanto os dois postos, do Ipanema e do Jussara, e a estação de tratamento, fica mais barato hoje para a prefeitura municipal desapropriar, pagar e tomar posse dessas duas concessões, do que ficar pagando aí 6, 7 milhões de reais por ano para esse pessoal. Os valores são altos. A planilha apresentada dos reajustes e do pagamento dessas concessionárias, nós temos que ver. Eu confesso que eu disse aqui agora há pouco, estou impressionado com essa quantidade de dinheiro que vai ser pago para esse serviço. A próxima Câmara terá a responsabilidade de montar uma comissão especial de inquérito para rever essa situação. Aqui nós temos um aditamento da estação de tratamento, a empresa OAS, para 12 milhões de reais. Como é que se faz um aditamento e na dotação orçamentária, no orçamento, vem para reformar a estação de tratamento 1, 2 e para acabar a estação de tratamento,
Tudo isso, 4 milhões e 600, quando apenas um aditamento chega a quase 12 milhões do preço, o custo final. Vossa Excelência concede uma parte, vereador Edmond? Concedo daqui a pouquinho, só concluir, vereador Marcelo. Então, o que nós temos que ver, urgente, eu sei que nessa legislatura não vai dar tempo, mas a próxima Câmara tem que abrir, iniciar os trabalhos, praticamente com 3 investigações nesses contratos. Não estou pondo a culpa aqui na Marilena, não estou pondo a culpa do prefeito Cido Sério, mas nós temos que rever, porque não dá. Tudo que se arrecada no DAIA vai para essas empresinhas aí com serviço superfaturado. Nós vamos ter que rever. Nós temos um orçamento de 237 milhões, dos quais 196 milhões na prefeitura é de receitas próprias. Nós temos comprometido o orçamento próximo ano, quase 60% do que nós vamos arrecadar, a previsão, 115 milhões de reais para a folha de pagamento. Eu não sei como é que a gente prevê 115 milhões de reais, quando, na verdade, nós não temos de receitas próprias 200 milhões de reais, quer dizer, dá quase 60%. Nós temos algumas prioridades para o próximo ano, que, fora a crise, que nós vamos acabar a receita acaba caindo. Nós temos promessa de campanha de fazer a reposição salarial, que chega a mais de 11% para os funcionários da Prefeitura Municipal. Serão quase 8 milhões de reais. Nós temos o plano de carreira do magistério para aprovar, que vai alterar a folha em quase 2 milhões de reais. Nós temos alguns problemas sérios, como, por exemplo, o SOSP é um maquinário sucateado, e nós esperamos e confiamos muito que o próximo prefeito Cido Sério faça uma negociação com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o BNDES, que nós precisamos, o município não tem como limpar a cidade, limpar a cara da cidade, acabar com esse mato, acabar com a buraqueira, sem pelo menos comprar 2 patrol novas, 2 pá carregadeira, pelo menos uma máquina de esteira, pelo menos uns 10 caminhões. Nós vamos ter que usar a influência do próximo prefeito, Cido Sério, que é muito ligado ao governo federal, para poder tentar, junto ao BNDES ou qualquer órgão, um financiamento de pelo menos 20 milhões, porque isso aí vai custar cerca de 5, 6 milhões de reais, e não tem condições de tocar mais com essas máquinas que estão aí. Nós temos no orçamento aqui 844 mil reais previsto para 2009 para recapear a cidade inteira, quando, na verdade, nós temos mais de 3 milhões de metros quadrados para ser recapeado. A R$11 seriam 33 a 35 milhões de reais, e nós temos uma previsão orçamentária de apenas 844 mil reais. E se essa casa aprovar hoje uma emenda do vereador Arlindo, que ele está suprimindo de alguns órgãos, de algumas secretarias, de gabinete do prefeito e outras coisas, 5 milhões e 740 mil reais, e está incluindo nessa rubrica para somar. São 5 milhões e 740 milhões a mais, que, se aprovada a emenda hoje, ela vai ser destinada para a recap. Nós temos aí quase 16 milhões de reais para pavimentar os 9 bairros que nós precisamos no próximo ano. E nós temos apenas de dinheiro, recurso previsto, 1.439. Nós temos só de avenida Café Filho, Pompeu de Toledo, nós temos a Juscelino Kubitschek, a 2 de dezembro, a Aldorinho Perenha, a Pompeu Toledo. Só nessas avenidas nós vamos precisar de mais de 60 milhões de reais, e nós temos, para tudo isso, apenas 1.439.000. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que, às vezes, está com uma grande expectativa, principalmente os funcionários, da reposição salarial, da aprovação de plano de carreira, e o prefeito vai ter muita dificuldade para poder rever essa situação, porque ele precisa aumentar a receita. E a receita não vem do governo federal e estadual. Esse dinheiro vem através de convênio, com verba marcada. Quando é para pavimentação, ele não entra, por exemplo, para recap, pavimentação, ele não entra nesse manejo para poder acrescentar na receita, para poder fazer folha de pagamento. É muito complicado. Na saúde, nós temos a promessa de 2 novos pronto-socorro, e nós não temos um centavo no orçamento para isso, que seria um na região do Rio da Malarino,
do Moarama, e o outro na região do TV, do Roseli, praticamente impossível. Nós temos hoje, votando hoje também, a Secretaria de Ação Social, os projetos que os vereadores apresentaram emendas aqui, o orçamento inicial era de 7.755.000. Se as emendas forem aprovadas hoje, serão mais 2.877.000 reais de emendas, quer dizer, o orçamento da Secretaria de Ação Social para atender as entidades, o pessoal mais carente, ele está subindo, se aprovadas as emendas, para 10.630.000 reais. Está tirando de alguma outra secretaria, esse dinheiro não está sendo fabricado, de algum lugar está sendo remanejado para algum lugar. A gente fica preocupado porque nós temos aqui no orçamento uma folha de pagamento de 115 milhões de reais e não sei como a reposição. E nós temos mais um detalhe que vai comprometer a reposição ano que vem. O serviço terceirizado da saúde, PSF, Projeto Sentinela, que era pago por uma empresa, não entrava na folha de pagamento. Agora, com a prefeitura contratando, vai aumentar o percentual, vai praticamente, a prefeitura contratando diretamente, vai chegar a quase os 51%. Vossa Excelência, me concede a parte, vereador Edivaldo? Concedo. Vossa Excelência, hoje nós estivemos conversando no meu gabinete, inclusive sobre o orçamento, você estudou bastante, e aqui vem uma sugestão ao prefeito eleito. Primeira coisa, fazer uma parceria público-privada com relação ao DAIA. Água, esgoto e o lixo. Isso é mundial já. A incorporação desses 3 itens numa parceria público-privada. Esta casa aprovou a lei do ex-prefeito Jorge Maluli Neto para fazer as PPPs. Então, com votos contrários de vereadores. Para a recuperação um pouco com relação à folha de pagamento, nós temos também que ter o fundo previdenciário. Há mais de 4 anos, essa casa, o ex-prefeito Jorge Maluli Neto vem sendo notificado para fazer o fundo previdenciário próprio e o executivo, não nós, os vereadores, o executivo até hoje não mandou o projeto de lei criando o fundo previdenciário próprio. E com relação às principais partes, ou seja, que é o coração, que seria a Secretaria de Obras, a prefeitura ser o gestor público, ou seja, terceirizar o que puder terceirizar e apenas dar a manutenção onde poderia. Aí vai uma sugestão desta casa ao próximo prefeito Cido Sério. Eu queria dizer também que essa casa, nós tínhamos para o atendimento da criança e do adolescente apenas a dotação era 110 mil reais para atender a criança e o adolescente no município de Araçatuba. A Comissão de Finanças e Orçamento, nós fizemos uma emenda de 97 mil reais, nós estamos passando essa verba para 207 mil reais. É pouco, mas nós estamos fazendo alguma coisa, foi aonde nós achamos algum recurso para poder remanejar para essa situação. Nós temos um problema sério na guarda, que nós precisamos contratar pelo menos 200, 300 guardas municipais. A guarda está com pouca gente e nós precisamos contratar, eu não sei o que fazer, nós precisamos comprar equipamento, comprar motos. Nós precisamos criar um pelotão ambiental, criar um código ambiental no município. Nós precisaríamos criar uma Secretaria de Meio Ambiente. Nós precisamos criar uma Secretaria de Agricultura, porque a nossa região está praticamente abandonada, nossos produtores rurais. E no SOSP, muitas vezes muita gente critica os funcionários do SOSP, mas lá falta gente, falta maquinário. Nós não tem equipe para cuidar da cidade inteira, tem que ser contratado. Nós precisamos urgentemente comprar um caminhão, esse caminhão de recap, que praticamente faz tudo. Ele chega, ele raspa onde está o asfalto deteriorado, ele faz o recap, porque não adianta ficar jogando emulsão asfáltica, você joga hoje, amanhã dá uma chuva, vai tudo embora. São praticamente 2 milhões de reais que nós jogamos fora por ano, enquanto que um caminhão desse custa 300 mil reais. Poderia até entrar num pacote de financiamento. Isso são sugestões que nós estamos dando para o próximo prefeito. Ele não tem nada com esse orçamento, não foi ele que mandou. Esse orçamento já estava pronto quando a prefeita mandou para cá, para essa casa. Nós não estamos questionando ninguém. São algumas sugestões, como o vereador Marcelo acabou de dizer. Na Secretaria de Educação, vereador Marcelo, nós temos que rever a Secretaria, a COAN. Nós temos mais de 20 EMEIs e 20 EMEFs para ser reformadas e ampliadas. Nós temos algumas EMEIs ainda para ser construídas naquela região do CSU e no Verde Parque. A vereadora Maria, inclusive, fez uma emenda sobre isso. Nós temos 28 linhas que são contratadas pela Prefeitura para fazer a região rural, são 28 ônibus. A
prefeitura precisaria adquirir também alguma coisa com relação a isso. Então, o orçamento, ele é complicado. O prefeito poderá buscar recurso? Poderá buscar recurso. Mas todo recurso que ele for buscar, esse dinheiro vem com verba marcada. Ele vem carimbado. Se vier para recapear o bairro tal, aquele dinheiro vem naquela conta para o bairro tal. Não adianta, às vezes, a gente contar com esse dinheiro, principalmente para, às vezes, para fazer pagamento de funcionário, porque o dinheiro é marcado, não pode mexer. E estou vendo também alguns contratos que estão tentando renegociar contrato que foi feito lá em 96, que foi uma consultora ganhou, a Crisfer ganhou, a outra empresa estrutural está mamando, querendo pegar o contrato. Nós temos que rever, tem que tomar cuidado, a próxima Câmara tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Nós, Geoplan, Sanear, OAS, nós vamos ter que rever esse contrato, porque eu acho que esses valores que estão sendo colocados hoje é muito grande, e acho que o prefeito vai ter que estar assessorado, sim, de uma grande equipe técnica, uma equipe que conhece os problemas do município. A nomeação, eu acho que ele tem que tomar cuidado realmente na equipe que ele vai montar para ajudar a governar o município. Eu não sei de ninguém ainda, mas eu estou acompanhando pela imprensa que alguns partidos estão criticando, que quer uma secretaria e que quer outra. Eu acho que tudo bem, pode até ser dado, mas as pessoas têm que conhecer alguma coisa de cada secretaria, de cada situação. A responsabilidade é grande. Muita gente com a expectativa de que será criada 4, 5 subprefeituras, não tem recurso para isso. Eu não sei de onde vai tirar. Provavelmente, o prefeito não vai ter condições de fazer. Eu não sei se ele tem conhecimento do orçamento já ou não, mas isso praticamente é impossível. Eu sei que tem muita coisa que a gente poderia discutir aqui no orçamento, mas infelizmente o nosso tempo é de 10 minutos apenas. Obrigado, senhor presidente. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 123 do Regimento Interno, a requerimento de qualquer vereador ou mediante proposta do presidente, com aprovação do plenário, poderão as emendas ser votadas por grupos devidamente especificados ou em globo, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo. Caso haja requerimento desses vereadores, se houverem pedido de destaque para votação individual de qualquer emenda, o vereador pode solicitar. Portanto, submetemos ao plenário, nos termos regimentais, a votação das emendas em grupo. Vereador Arlindo pede destaque, solicito ao Legislativo que comece aí, ao secretário Ney Giron, a marcar as emendas. São 1.269 emendas a ser votada. Emenda 294. Vamos para o primeiro grupo, pavimentação correspondente às folhas 1 a 22 do relatório. Vereador Arlindo, tem algum destaque? Algum vereador tem destaque? A emenda de número 1 a 22 do relatório. Grupo 1. Colocamos em votação as emendas do grupo 1, que se refere à pavimentação, que estão contidas nas folhas 1 a 22 do relatório. Não há destaque. Em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Está Senhor presidente, pela aprovado. Ordem. Pois não. Eu solicito essa retirada da emenda 294. Ela foi feita, eu não poderia nem ter apresentado, foi feita pela assessoria, não poderia nem assinar essa emenda. Então, eu peço a retirada. Eu peço também destaque para todas as emendas do vereador Arlindo Araújo.
Eu solicito, portanto, a retirada da emenda 294. Eu peço destaque todas as emendas. Pavimentação, a relativa ao vereador Arlindo Araújo, na página 1 a 22 do relatório. Pavimentação asfáltica está aprovado. Não teve uma emenda de 5 milhões remanejando, não sei o quê. Eu quero saber qual que é essa emenda. Na pavimentação asfáltica. Eu quero saber o que é só. Por favor, faça a leitura da emenda. É uma que o Edival se referiu. Não, na pavimentação existe, de 1 a 22. Não entrou ainda? Na recap. Portanto, está aprovada das folhas 1 a 22 do relatório, sem destaque. Grupo 2, galeria de águas fluviais, extensão de redes de iluminação pública, canalização de córregos, abertura de vias, urbanização de lagos, cemitérios, proteção à comunidade, ampliações e reformas, criação de espaços culturais, correspondente às folhas 23 a 34 do relatório. Portanto, eu solicito aos nobres pares que procurem entre as folhas 23 até a página 34 do relatório entregue, que encontra à disposição dos senhores, para verificarem se haverá algum pedido de votação em destaque. Folhas 23 a 34 do relatório, relativa ao grupo 2. Não há solicitação de destaque. Em votação, grupo 2 em globo, que é a galeria de águas fluviais, extensão de redes de iluminação pública, abertura de vias, urbanização de lagos, cemitérios, proteção à comunidade, ampliações e reformas, criação de espaços culturais. Portanto, estão aprovadas essas emendas. Grupo 3. Vamos à votação do grupo 3, que os vereadores, a vereadora poderá encontrar entre as folhas 35 às folhas 44 do relatório. Portanto, as emendas correspondentes às folhas 35 a 44 do relatório do grupo 3. Elas versam sobre ampliação da rede física de EMFs, ampliação e reformas de EMFs, ampliação da rede física de EMEIs, ampliações e reformas de EMEIs, ensino fundamental, ensino infantil, correspondente às folhas 35 a 44 do relatório. Portanto, não há pedido de destaques. Eu coloco em votação em globo as emendas do grupo 3, correspondente às folhas 35 a 44 do relatório. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Estão aprovadas as emendas do grupo 3. Passamos à votação do grupo 4. Manutenção da saúde, administração de ambulatórios e hospitais, ampliação e reformas de UBS, construção de UBS, atividades de obras e serviços públicos, conservação e recapeamentos de vias, correspondente às folhas 45 a 66 do relatório, que encontram disposições dos senhores. Portanto, vamos colocar em votação as emendas do grupo 4, que correspondente às folhas 45 a 66 do relatório. Não havendo pedido de destaque, coloco as respectivas emendas em votação em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas as emendas do grupo 4, correspondente às folhas 45 a 66 do nosso relatório. Passamos agora à votação do grupo 5, construção de valetas de concreto armado. O Sarjetão. O grupo 4 se encontra as folhas correspondentes 67 a 74 do relatório. Portanto, as emendas correspondentes às folhas 67 a 74 do relatório
São as emendas do grupo 5, que versa sobre construção de valetas de concreto armado, sarjetão, praças públicas e desassoreamento de córregos. Obras públicas. Portanto, aí estamos colocando em votação o grupo 5, não havendo destaque. Não há solicitação de destaque, eu encaminho para o processo de votação em globo do grupo 5. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Grupo 6, vamos para a votação do grupo 6, que versa sobre a microbacias hidrográficas. Turismo e lazer para todos, Fundo Municipal de Assistência Social, Administração da Ação Social, os auxílios, Administração da Ação Social, as chamadas subvenções sociais, atendimento a criança e adolescentes especiais, também atendimento aos idosos, atendimento ao idoso, proteção básica, versa sobre praças esportivas, ampliações e reformas e o desenvolvimento do esporte amador. O grupo 6 que nós estamos votando nesse exato momento, as emendas são correspondentes às folhas 75 às folhas 108 do relatório. Por favor, folha 75 às folhas 108 do relatório, são as emendas do grupo 6 que nós estamos colocando em votação. Senhor presidente. Pois não, excelência. Peço destaque para as emendas. Portanto, destaque aí solicitado conforme requerimento do vereador Arlindo Araújo. Peço que os destaques sejam encaminhados à nossa secretaria. Com a retirada da emenda 294, restaram as emendas 677, 678. Por favor, a primeira. 677. A 677. 678. 678. 810. 810. 811. 811. 1263. 1273. Não, 1263. Desculpa. E 1264. 1263 e a emenda de número 1264. Folhas 107 e folha 108. Na 107 só tinha a emenda 294, mas foi retirada. Então é na folha 108. Já anotadas as emendas? Anotadas as emendas, as não colocadas em destaque, eu encaminho para o processo de votação das demais emendas existentes em grupo. Os favoráveis permaneçam como estão aprovadas todas as emendas do grupo 6, exceto os destaques solicitados através de requerimento verbal pelo vereador Arlindo de Araújo. Por favor, começamos a votação do destaque após serem aprovadas as demais emendas do grupo 6. Primeiro destaque, emenda... É bom. Por favor, né? É bom ler e repetir a emenda. Emenda 677, do vereador Marcelo Andorfato, Atleta Esportivo Araçatuba, R$70 mil. Portanto, após a leitura da emenda de destaque, submeto à apreciação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Melhor, solicito aos nobres pares que utilizem o sistema eletrônico. Votação simbólica. Mas tem um requerimento verbal do vereador Arlindo. Por isso votação. Solicito que os nobres pares utilizem o sistema eletrônico para a votação da emenda 677.
Havendo problema com o nosso sistema eletrônico, na votação dessa emenda, solicito ao vereador Ney Giron que proceda o pedido de requerimento verbal através de votação da nossa lista nominal. Vamos voltar a utilizar o sistema eletrônico que parece que voltou a funcionar. Por favor, solicito aos nobres pares que utilize. Portanto, não havendo... Por favor, o nosso sistema eletrônico está funcionando. Gostaríamos aí o requerimento verbal fosse votado. Qual que é o voto? Vereador Ney Giron, por favor, faça a chamada através do requerimento mesmo, da folha de Vereador chamada. Arlindo Araújo. Não. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Edivaldo Antônio dos Santos, ausente. Dr. Jaime. A votação pode ser expressa, doutor? Sim ou não? Já foi registrado? Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu vou pedir a retirada da emenda 1264, que ela é repetitiva. Eu destinei R$5.000 para o Atlético Esportivo Araçatuba na emenda número 811. Tem uma emenda repetida aqui, para o mesmo espaço, eu quero pedir a retirada. E esclarecer que esse valor é apenas para constar na rubrica. Depois o prefeito é que dá 5, 10, 20, 30, quanto Senhor ele achar presidente, que tem pela que dar. ordem, eu peço ao vereador Marcelo, se for possível, antes de encerrar a votação, que retire todas as emendas em favor do Atlético Esportivo Araçatuba, com exceção da de número 811, que seria, até porque eu sou presidente da entidade até o dia 31 de dezembro, e eu gostaria, se fosse possível, deixar só a emenda 811 por... Aí fica a critério, a rubrica fica aberta e não sabemos o que vai ser do nosso futebol. A gente lamenta que outras entidades recebem valores tão consideráveis que eu vou proteger essas entidades. Infelizmente, não foi pedido destaque. Então, como presidente da entidade, eu peço, se for possível, que permaneça apenas a emenda 811, que o valor é até irrisório, é apenas R$5.000. Então, eu solicito, portanto, que prossiga na leitura, na verificação de votação da emenda 677. 677, por favor. A leitura. Jaime, sim. Luciano Gomes. Sim. Marcelo Andorfato. Sim. Marcos Salatino, ausente. Mário Mardegan. Sim. Professora Marli Garcia. Não. Ney Giron, por ser presidente da entidade, eu sou obrigado a me abster. Nili Queda, absteve-se também. Senhor presidente, no total foram 4 votos sim e 2 não, 2 abstenções e 3 ausências. Está aprovado, portanto, a emenda 677. Vamos para o próximo destaque. A retirada da emenda do vereador Dr. Jaime. 1264, por favor. Submeta ao plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Está retirada a emenda de autoria do Dr. Jaime, conforme requerimento verbal do autor. Passamos agora aos demais destaques solicitados pelo vereador Arlindo Araújo. Emenda 678 do vereador Ney Giron, Comercial Futebol Clube, R$50.000. Solicito aos nobres pares que agora sim tente utilizar o nosso sistema eletrônico para a votação dessa emenda que destina ao comercial R$50.000. Arlindo Araújo. Não. Não. Professor Cláudio Henrique da Silva. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Ausente. Dr. Jaime. Sim. Luciano Gomes. Sim. Marcelo Andorfato. Sim. Marcos Salatino. Ausente. Mário Mardegan. Sim. Professora Marli Garcia. Sim. Ney Giron. Sim. Nili Queda. Nili Queda, abstém-se. Senhor presidente, o resultado dessa verificação nominal de votação é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos sim, 1 não, 1 abstenção e 3 ausências. Aprovado, portanto. Está
aprovado também a emenda 678. Próximo destaque. Agora a emenda de número 810, de autoria do Dr. Jaime, Comercial Futebol Clube, R$15.000. Solicito também a verificação de votação. Submeto a retirada da emenda conforme solicitação do autor, Dr. Jaime. Os favoráveis permaneçam como estão. Está retirada a emenda de número 810. Emenda 811, vereador Dr. Jaime, Atlético Esportivo Araçatuba, R$5.000. Pode tirar. Já foi aprovada uma? Então eu peço a retirada dessa do Atlético. Submeto a apreciação do plenário a retirada desta emenda. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Próximo destaque. 1263, do vereador Mário Mardegão. Peço, por favor, por ser presidente da entidade, que ele retire essa emenda. Sim, senhor. Senhor presidente, submeto ao plenário a retirada desta emenda, R$30.000. Submeto ao plenário o requerimento verbal do vereador Mário Mardegan, solicitando a retirada de emenda de sua autoria, que concede verba ao Atlético Esportivo Araçatuba. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado, portanto, e fica também retirada a emenda 1263. Há destaque no grupo. Senhor presidente, eu peço que seja feita a leitura desta emenda para que as pessoas entendam o que está sendo votado. Acabou as emendas em destaque ou não? Desse grupo está encerrado, portanto, a votação do grupo 6. Passamos agora à votação do grupo 7. As emendas desse grupo estão correspondentes às folhas 109 a 119 do relatório. Portanto, as emendas serão encontradas às folhas 109 a 119 do relatório. O grupo 7, ele versa sobre a ampliação da rede de água na zona urbana. O DAIA também na construção e reforma de próprios públicos. A emenda número 1272 e de número 1274 a número 1279, correspondente às folhas 109 a 119 do relatório. Portanto, ampliação de rede de água na zona urbana, a construção e reforma de próprios públicos e a emenda de número 1272 e de 1274 a 1279, correspondente às folhas 109 a 119 do relatório. 1272, eu pedi destaque. Destaque conforme requerimento verbal do vereador Ney Giron para a emenda de número 1272. Como eu requeri a leitura, na íntegra é uma emenda do vereador Arlindo Araújo. Suprima-se das atividades administrativas e coordenação valor de R$10.000. Suprime das atividades de administração e coordenação mais R$40.000. Das atividades de administração e coordenação mais R$100.000. Suprime da atividade de comunicação R$20.000. Suprime do controle processual R$80.000. Suprime das atividades de planejamento R$300.000. Suprime da área azul R$70.000. Suprime da administração da gestão e governo R$40.000. Suprime-se da administração de gestão e governo R$300.000. Suprime da recursos humanos R$60.000. Suprime do setor de compras, material e patrimônio R$150.000. Suprime da atividade financeira R$50.000. Suprime do controle de receitas R$400.000. Suprime das atividades contábeis R$100.000. Suprime de encargos gerais R$750.000.
suprime de encargos gerais R$150 mil, suprime de encargos gerais R$150 mil, suprime de administração da segurança R$60 mil, suprime de administração do trânsito R$300 mil, suprime de atividades da cultura e turismo R$100 mil, suprime da atividades de obras e serviços públicos R$150 mil, suprime da atividades de obras e serviços públicos R$100 mil, suprime de viação rural R$150 mil, suprime-se de viação R$100 mil, suprime de viação novamente R$50 mil, suprime de atividades de limpeza pública R$1 milhão, suprime de praças e jardins R$50 mil, suprime de praças e jardins R$100 mil, suprime de obras públicas R$100 mil, suprime de obras públicas R$100 mil, suprime de obras públicas R$50 mil, suprime de obras públicas R$100 mil, suprime de administração para desenvolvimento R$40 mil, suprime de reconstruindo o passado e construindo o futuro R$100 mil, suprime de desenvolvimento do esporte amador R$100 mil, suprime de desenvolvimento do esporte amador R$200 mil, suprime de desenvolvimento do esporte amador R$100 mil. Eu acabei lendo de forma resumida, e todos esses valores são supridos dos códigos das contas que foram por mim lidas, e acrescente-se o seguinte valor de R$5.740.000 para conservação e recapeamento de vias. Eu coloco em votação em globo. Senhor presidente, encaminhamento de votação. 3 minutos. Pois não, antes eu gostaria de colocar em votação o grupo 7. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Agora, Vossa Excelência quer requerimento verbal para votação dessa emenda? Vou explicar por quê. Você quer verificação de votação? Não, eu queria apenas explicar, pela questão de ordem, que não é nada contra a intenção do vereador no que se refere para onde vai esse dinheiro, é importante. Agora, o critério, não sei, sinceramente, quais foram utilizados, porque importantes valores são suprimidos de outras áreas. Então, por isso que eu entendo que caberia a próxima administração, a gente respeita o próprio vereador que vai estar aqui. Então, apenas a preocupação, porque na leitura a gente percebe que é suprimido alguns valores de algumas áreas que, no meu modesto entendimento, respeito a opinião dos demais, que são bastante importantes. Pela ordem, senhor presidente. Com relação ao questionamento feito à minha emenda, é importante que seja salientado, então, já que foi dada a oportunidade do vereador de questionar, de onde saiu esse dinheiro, né? Tive o capricho de suprimir, na maioria das vezes, em gabinete do prefeito, gabinete de Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, verbas que podem ser suprimidas, né, sem comprometer o funcionamento da cidade. Todas as emendas, todos os momentos que foram suprimidos aqui, Departamento de Controle e Gestão, Gabinete da Secretaria da Fazenda. Se nós fôssemos olhar com detalhes cada retirada dessa daqui, são coisas que são fáceis de se economizar. Eu simplesmente facilitei aqui para o próximo prefeito a economia que deve ser feita no orçamento para que ele possa conseguir recursos para promover o recapeamento da cidade, que é o motivo da maior reclamação da população. Então, eu tirei aqui, se for ver bem direito, mordomias nos gabinetes do prefeito e de algumas secretarias, viabilizando recursos para fazer o recapeamento da cidade. Senhor presidente, pela ordem, apenas na tréplica, dizer o seguinte: serviço de limpeza pública não é mordomia, que é 1 milhão. Atividades do esporte amador também, transporte de alunos, eu concordo com o vereador que na maioria das subvenções acontecidas aqui são justas, mas algumas realmente são preocupantes. Aqui, como eu disse, eu respeito a opinião dos demais vereadores, inclusive do vereador autor dessa emenda, apenas estou me manifestando e vou pedir a verificação e votarei de forma contrária.
Senhor presidente, se foi aberta a discussão, é bom que a gente possa entrar em detalhes com relação a todos os locais que foram suprimidos aqui. Com relação à limpeza pública, é de se questionar, inclusive, os valores que o município gasta com limpeza pública, né, com a empresa que faz a limpeza pública do município, licitação e por aí afora. Então, são detalhes que, dentro do orçamento, apenas estou viabilizando uma economia. Economia, eu não estou falando que não é para limpar a cidade, não estou falando que não é para transportar alunos, é só uma questão de se ver com critérios essas licitações, esses gastos, né, e fazer o que deve ser feito dentro de um orçamento. Economia para se poder viabilizar prioridades. Eu gostaria também de... Pela ordem. Veja bem, como nós estamos discutindo o orçamento de 2009, eu submeto ao plenário, já foi a fase de discussão, há uma abertura aí para que essas explanações nesse assunto sejam concretizadas. Portanto, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Vereadora Marli. 3 minutos, como encaminhamento, embora já passou a fase. Eu gostaria só de fazer uma colocação em relação às atividades da cultura e turismo. O valor suprimido 100 mil, e depois um outro item, reconstruindo o passado e construindo o futuro, que também é relacionado a turismo, lazer, mais 100 mil. Então, em relação à verba geral de 212, tirar 100 mil, já que foram feitos tantos contatos, tantas reuniões, para que a verba da cultura fosse mantida, fosse aumentada até. Então, eu acredito que com 100 mil, tirando 100 mil desse item, mais 100 mil do Reconstruindo o Passado e Construindo o Futuro, já são 200 mil, que estariam relacionados à cultura e turismo. Eu não sei se, nesse caso, poderia... Eu acho que vai fazer falta, no caso das atividades da cultura e turismo, por aquilo que já está planejado. Não estou dizendo que os outros itens também, alguns que já não têm um planejamento, mas a cultura, houve aí fórum, tudo para poder aumentar a verba da cultura, e o futuro prefeito esteve presente, concordou da necessidade de ter mais verbas para a cultura. De repente, tira 100 mil e mais 100 mil de um outro projeto. Eu acho muito. Tem 3 minutos, vereador. Porque não vai ter justificativa de voto, eu gostaria de... Como tem alguns itens aqui que eu concordo com a supressão para o recap, mas tem outros que, na minha concepção, não seria admissível a supressão. Por isso, quero justificar porque eu vou votar contra a emenda, porque eu não posso votar parcelado e aqui está tudo incluído. Então, atividades contábeis, por exemplo, isso aqui é um controle que eu acho que é fundamental. Serviço de água e esgoto, infraestrutura, 300 mil, isso não pode ser suprimido. A distração de trânsito, nós já temos alguma deficiência nessa área, se suprimir o resto que tem, não vai sobrar nada. 300 mil. Atividade de obras e serviços públicos, também penso, mais 150 mil suprimido. Já está um caos aí as atividades da sua, não tem como resolver isso assim. A aviação rural, que é transporte de aluno, também não tem como suprimir. A população, a via de regra, é carente. Não tem como aceitar. Tem mais 100 mil aqui que eu vou deixar. Está dentro do mesmo item. Atividade de limpeza pública, também não, eu penso, não tem como suprimir 1 milhão aqui. Obras públicas de novo, né? Vai valor mais suprimido, mais 100 mil. Depois obras públicas, mais 200. Não vai sobrar nada, mais 200 mil outra vez. Obras públicas de novo, mais 200 mil. Vai ficar muito pouco. Equipamento e material permanente, que é exatamente o que se estava discutindo aqui, a aquisição de alguns equipamentos que nós precisamos lá para a SOSC, aquilo não tem como atender mais a necessidade da cidade. Ou se direciona de uma vez para terceirizar tudo, ou se adquire algum equipamento. Não tem mais, também foi suprimido, não posso concordar. Desenvolvimento do esporte amador, nós já temos quase nada nessa área. A maioria das atividades desenvolvidas, posso dizer isso de cadeira, são desenvolvidas às custas dos comerciantes, dos empresários, das pessoas. A gente vai pedir esmola para poder desenvolver. Isso aqui é uma atividade que previne uma série de questões sociais gravíssimas, como, por exemplo, o aumento do consumo de substância entorpecente. Nós não temos outro meio mais barato para fazer isso, a não ser a atividade amadora. Não está indo nada para lá também. Se suprime, vai ficar mais difícil. Eu também não posso concordar.
E aí vem mais esporte amador de novo, outra supressão também, mais uma embaixo também do esporte amador. Então, por essas considerações, senhor presidente, é que eu estou justificando o voto contrário à emenda, porque prejudica áreas sensíveis para tapar buraco. Então, o tapa-buraco nós temos que conseguir a verba de outra maneira, buscando fora do orçamento do município, porque nós não vamos ter como fazer por aqui, já é muito restrito. E todas essas áreas que foram questionadas, que foram indicadas aqui, serão seriamente desafetadas no desenvolvimento normal da atividade. Então, eu vou me posicionar desde agora contrário à emenda. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, só para questionar, foi divulgado pela imprensa a questão de que a Câmara estava engessando o orçamento. Está aí. O vereador Arlindo está tirando de alguma secretaria, de alguns órgãos, 5.740.000 R$5.740.000. Nós temos só, por ano que vem, 844 mil reais para recapear a cidade. Com 5.740.000, nós vamos para 6 milhões e pouco. Dá para fazer um bocado de recapeamento. Mas nós somos questionados bastante na questão dos 2% do remanejamento de verba. O prefeito que tem, próximo ano, 2009, 25%, para ele remanejar do orçamento do jeito que ele quer, se ele entender que o recap não é a prioridade e que o gabinete do prefeito e alguns órgãos que estão sendo retirados dinheiro tem prioridade, ele pode remanejar, pode pegar, aqui são 5.700.000 e pouco só. Ele pode remanejar quase 70 milhões de reais do orçamento, quer dizer, amanhã, numa canetada, num decreto, sem precisar da Câmara, ele volta isso tudo para o lugar. Então, vou votar a favor da emenda, porque é o correto, como era a redução do percentual de remanejamento. Mas, como não teve, então, vou votar a favor da emenda, porque amanhã ele tem 70 milhões para remanejar. São 5.740.000, não representa praticamente nem 2% do que ele pode fazer com o dinheiro. Tanto ele pode tirar desse verba de gabinete do prefeito, despesa, né, com viagem e tal. Ele pode tirar de volta amanhã através de um decretozinho, publica no jornal amanhã cedo, e o dinheiro volta para a conta tranquilo, sem a aprovação da Câmara, sem a comunidade araçatubense ficar sabendo, sem a imprensa ficar sabendo, e às vezes a Câmara vai ficar sabendo porque vai ler no jornal. Então, na verdade, vou votar a favor da emenda, porque entendo que o recapeamento é necessário, mas o prefeito tem uma carta branca para ele fazer o que ele quer com esse orçamento. Senhor presidente, Pois não, vereador Ney Giron. Não, eu quero deixar bem claro uma coisa, que a impressão que dá, que o vereador Ney Giron está contra o recapeamento. Muito pelo contrário. Eu entendo que esses recursos serão importantes, principalmente se eles vierem, como já vieram em outras oportunidades e outras esferas. Eu só entendo que o critério, lógico, para a escolha de prioridades, embora é o único momento em que o vereador pode participar, ele pode emendar, e muitas pessoas não entendem que o vereador ele não pode aumentar nem diminuir um centavo do orçamento. Ele, nesse momento em que nós estamos votando, ele pode remanejar. Como eu fiz a leitura, suprime de um local e coloca, destina para outro. Então, eu só quero deixar bem claro, não estou aqui absolutamente polemizando, não estou apenas com o objetivo de que algumas situações, porque a verdade existe, ela tem os dois lados. A própria vereadora Marli, ela apontou na área da cultura, o vereador doutor Jaime também. Então, essa prioridade, isso eu estou dando a minha opinião, eu entendo que nós estamos saindo, nós estamos indo embora, então aqui não vem nenhum confronto, não que isso, lógico, não seria interessante para ninguém, apenas é a minha opinião, como vereador, depois de 12 anos passados por esta casa. Algumas áreas aqui, eu concordo, mas algumas eu entendo que seriam prejudiciais. Então, por isso que eu me manifesto contrário. Infelizmente, a emenda, e para que as pessoas entendam, o prazo para apresentar a emenda terminou já há uns 15 dias, dia 6 de novembro. Então, não dá mais. Poderia aqui tentar se conciliar o que realmente é prioridade ou não.
O prefeito que assume agora no dia 1º de janeiro, conforme foi dito pelo próprio vereador Edival na explanação dele, não foi feito por ele. Então, é um orçamento feito por uma administração anterior. O presidente dessa casa realmente agiu com bastante sabedoria, porque fica difícil realmente administrar um orçamento, como se referiram, engessado com apenas 2%. Eu entendo que não vejo a coisa de forma tão pessimista, porque nesses 12 anos, já foi dito aqui outras vezes, é uma peça fictícia, que não sei o quê, orçamento, e depois vai se ajustando de acordo com a efetiva existência dos recursos. Então, principalmente com relação a algumas soluções que terão que ser dadas, de algumas vias, aí, que foi até citada muito bem lembrado pelo vereador Edival, como prioritárias, que terão que ser asfaltadas, mas o novo prefeito ele tem 4 anos para fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, como munícipe, como um simples cidadão, apesar que vereador também é uma pessoa que não tem direitos diferentes de outras pessoas. Então, torcer para que o governo novo realmente consiga, nos próximos anos, resolver problemas que estão aí não há 4 anos, há 40, 50 anos. Então, esse é meu ponto de vista. Democraticamente, respeito a opinião dos demais e espero que meu ponto de vista seja compreendido por todos. Muito obrigado. O Giron pediu verificação de votação a essa emenda. Senhor presidente, pois não, excelência. Também gostaria de falar. Eu gostaria de usar os 3 minutos para falar. Pois não, excelência. Essa emenda, um pouco complexa, mas que ela visa e que vem de encontro ao maior motivo de reclamação da população, não inviabiliza o funcionamento da prefeitura, de maneira alguma. Ela retira verba, principalmente dos gabinetes de algumas secretarias. Com relação à Secretaria de Esporte, por exemplo, né, a retirada da verba é do gabinete, não é das verbas para efetivamente o trabalho da Secretaria de Esporte. Retirada da verba do gabinete do secretário. De algum lugar nós temos que economizar. Dentro de um orçamento você tem uma estimativa de recursos e você tem que estabelecer prioridades. E a Câmara Municipal, com relação à minha emenda, está simplesmente dando um auxílio ao próximo prefeito para que ele possa viabilizar dinheiro para realmente recapear a cidade. Retirei verba do gabinete do prefeito, do gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos, do gabinete da Secretaria de Planejamento, do gabinete da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, gabinete de novo da Secretaria de Gestão Estratégica. Aliás, existem dotações aqui para alguns gabinetes que deixam a gente preocupado. Com relação à atividade de limpeza pública, são 7.800.000 reais que estão previstos para gastar no próximo ano. Eu suprimi 1 milhão. Então, veja bem que o trabalho foi feito no sentido de economia. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde não se mexeu. Não suprimiu verba nenhuma nessas secretarias. Mesmo porque todos os políticos, quando vão fazer discurso, a Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, são prioridades. E eu não mexi nisso. Com relação à Secretaria de Cultura, também nós não estamos inviabilizando os projetos de Reconstruindo o Passado e Construindo o Futuro. Então, tem uma dotação de 200 mil reais, nós estamos suprimindo 100 mil. Mas isso não significa que, no andamento dos trabalhos, o prefeito, dentro das suas atribuições, não possa remanejar verba para suprir as eventuais deficiências que alguma secretaria possa apresentar. Então, veja bem que aqui não é uma coisa fixa. Dentro do poder que o prefeito tem de remanejar verba, ele pode ir alocando verbas para corrigir aquela ou a outra secretaria que esteja em dificuldades. A questão aqui é se viabilizar efetivamente recursos para que a cidade funcione. Então, não tem aqui nenhuma perseguição a esta ou aquela secretaria, tem apenas uma visão administrativa de que se possa. Veja bem, pelo que foi elencado pelo colega vereador Edival, quando da discussão do projeto, ele mostrou a cidade numa situação muito ruim, em que dificilmente o próximo prefeito vai ter recursos para fazer tudo. Esse estudo dessa emenda simplesmente auxilia a viabilização desses recursos dentro de uma forma racional,
dentro da realidade do orçamento e sem mexer na Secretaria de Educação e de Saúde, que é prioridade. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Antes de encaminhar essa emenda para votação, fui citado 2 vezes aqui indiretamente. Eu que falo que emendas são peça de ficção. E nós fizemos um curso de gestão pública em São Paulo, e esses projetos que eu coloquei, às vezes o nego fala, é por revanchismo. Não, não é. Já estão se adotando no plano de metas. Tanto é o prefeito de São Paulo e o Beto Richer, que é o prefeito de Curitiba, ele teve 77% de aprovação, trabalhando em cima de um comprometimento com a população de plano de meta. Todos os seus secretariados, ao assumir dia 1º, terá que assinar por ele um comprometimento de metas. Isso daí, inclusive, é matéria, não sei se é na Folha ou no Estado de São Paulo, da tarde de ontem. Futuramente vocês vão ver que vão caminhar para isso. Porque, na verdade, nós votamos aqui, é lógico, está aí, auxiliamos o prefeito, damos ideia, colocamos, mas, na verdade, numa canetada só, falou, não, eu quero 70 milhões para o meu gabinete. Vai os 70 milhões para o meu gabinete. É lógico que ninguém não vai fazer isso, mas se faz acordos judiciais, se faz tudo, 70 milhões em 4 anos, quase 300 milhões, sem passar um centavo pela Câmara. Esse entendimento, no futuro bem próximo, acredito que vai entrar também como parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós retiramos para que amanhã não fôssemos culpados de termos sobre os nossos ombros a carga de ter engessado Araçatuba, foi divulgado na imprensa. Mas, ao contrário de Curitiba, ao contrário de São Paulo, que já existe aí praticamente um plano de meta. E dentro de um grande concordo com uma coisa. Quem fez esse orçamento não teve a participação do prefeito, mesmo porque não houve o governo de transição. Se houvesse, o orçamento já poderia ter sido do prefeito. Ele foi sim prejudicado nisso. Então, dentro desse plano aí de 25%, ele pode muito bem caminhar no primeiro ano, aí sim estaria engessado. Aí eu vejo a razão. Mas já em maio, em junho, está o projeto na Câmara e os vereadores poderão, todos os anos, quando vir para o projeto na Câmara para a votação das emendas, colocar aí essa reposição, né, de 5%, de 10%, de 15%. Então, até o último nós mantermos o 25%, porque ele tem uma visão de governo e dentro da visão dele, ele poderá modificar, emendar aquilo que ele acha bom fazer segundo a sua equipe e não pode ser feito porque não houve governo de transição. Então, realmente, os 25% vai ajudarem muito aí. Só que as emendas, eu continuo a dizer, muitas vezes as pessoas da associação de bairro, do time de futebol, das entidades assistenciais, nós temos 100 mil no próximo orçamento. O prefeito, unicamente o prefeito, exclusivamente o prefeito, independente de qualquer vereador, ele decide se dá ou não dá a verba. Por isso que eu falo que é ficção. Agora, solicito o... Senhor presidente, pela ordem, só um questionamento. Se fosse mantido os 2%, esse orçamento, essas emendas, não seria peça de ficção, porque se ele tirar 100 mil reais de uma entidade, ou tirar aqui, do jeito que estão tirando, o vereador Arlindo está tirando 400 mil da Secretaria de Esporte, que em Araçatuba não existe Secretaria de Esporte. A Secretaria gasta quase 2 milhões por ano só com funcionário e não desenvolve nada. É muito dinheiro para essa Secretaria. Então, tirando 400 mil da Secretaria de Esporte, que pode tirar tranquilamente, porque até hoje eu não vi nenhuma escolinha de futebol se mantendo, e os times de futebol de salão, não tem nada. A Secretaria de Esporte não apresenta nada no município de Araçatuba com relação ao desenvolvimento. Agora, se fosse mantido 2%, não seria peça de ficção. Aí o prefeito, sim, todas as vezes que ele fosse retirar uma emenda de uma PAI, de uma Retinha Prates, ele ia ter que pedir autorização legislativa para a Câmara. Agora, com 25%, então, virou peça de ficção. Eu solicito aos nobres pares a votação para o requerimento verbal, a emenda 1, a emenda do vereador Arlindo Araújo, 1272. Solicito a leitura, portanto, a chamada nominal para ver os que são favoráveis à emenda. Arlindo Araújo. Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Edival Antônio dos Santos. Sim.
Dr. Jaime? Não. Dr. Jaime, não. Luciano Gomes? Sim. Marcelo Andorfato? Ausente. Marcos Salotino? Ausente. Mário Mardegan? Sim. Professor Marli Garcia? Sim. Ney Giron? Não. Nili Queda? Sim. Senhor presidente, o resultado dessa verificação nominal de votação é o seguinte: 6 votos sim, 2 não e 3 vereadores ausentes. Está aprovada, portanto. Aprovado, senhor presidente. Após a votação das emendas, passamos à votação do projeto. Antes, gostaria de consultar o plenário se dispensa da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Agora sim, pela ordem, senhor presidente. Em votação o projeto em globo com as emendas aprovadas. É relativo ao projeto? Exatamente, Excelência. Excelência, eu gostaria somente de fazer um destaque. Quando essa Casa de Leis prepara todas as emendas, o jornal publica para que também haja a participação da população. Eu queria destacar aqui, Excelência, que somente um morador, somente um munícipe, o José Ivan de Souza, que está presente aqui, que fez inúmeras sugestões que abrange bairro São José, bairro Ezequiel Barbosa, Mão Divina e Jardim do Trevo, e sem contar com várias indicações que ele fez aqui. Então, eu gostaria, Excelência, de destacar a presença do Ivan, mais conhecido como Ivan Construtor, e, diga-se de passagem, o único munícipe de Araçatuba que apresentou proposta para que essa Casa de Leis pudesse estar analisando. E passar a você, Ivan, que foi feito através dessa Casa de Leis, todas as suas indicações foram passadas através da Comissão de Finanças, que foi assinado pelo vereador Edival, por mim e também pelo Mário Mardegan. Uma indicação sua passou, então, a vigorar aqui e está sendo apreciada. Não houve o destaque, né, mas eu estou fazendo aqui menção ao seu nome como uma pessoa preocupada com aquela região lá, e preocupada também com a cidade de Araçatuba, e infelizmente, né, Ivan, nós não conseguimos chegar novamente, mas eu gostaria de parabenizar você pela sua atitude e que no próximo ano o senhor possa estar realmente participando da ação. Isso prova que para trabalhar não precisa ser vereador, basta ter comprometimento com a sociedade e com a comunidade. E isso o senhor fez muito bem. Fica aqui essa participação, né, do senhor, e fica aqui o nosso reconhecimento, que eu não poderia deixar, senhor presidente, de passar em branco essa atitude do senhor. Parabéns, fica aqui o nosso protesto de consideração e respeito pelo senhor. Eu gostaria de falar para o Luciano, embora eu não tive a felicidade de dizer que todas as emendas apresentadas por mim foram também sugestões de moradores de Araçatuba. E acho que várias emendas também dos vereadores, principalmente de associações. Há uma participação, a mínima diretamente a participação do Ivan. E dizer também que me estranha muito, eu tive por 1 dia e meio, 2 dias na prefeitura, está se falando em Ezequiel Barbosa. Ezequiel Barbosa, Mão Divina 1, Mão Divina 2, Mão Divina 1 e 2. Ezequiel 1 e 2, mas tem uma parte do 2 lá. Ezequiel Barbosa, Mão Divina, Rua João Braia Mendes, Rua São Sebastião, 2 de dezembro, São Rafael. A construtora JN da cidade de Birigui, ela ganhou a concorrência. E eu estranho muito que desde o dia 5 de setembro, foram dadas ordem de serviço. Eu estava lá, o secretário do Planejamento me disse que estava com problema, que ela tinha outras preferências. Eu acredito que, se for realmente esse caso, nós vamos, falta aí 22 dias, mas eu tenho uma questão, Ivan, pelo bairro, porque todas as vezes já é o 2º mandato, que inclusive tem comprometimento, eu fui lá, me prometeram asfaltar, agora está autorizado, segundo a Caixa Econômica, a verba está no orçamento, e por que a empreiteira JN da cidade de Birigui não começou Ezequiel Barbosa, o Mão Divina, Rua São Sebastião, Rua 2 de dezembro, se ela está amarrando Araçatuba? Não é justo
que estão pegando sobreempreiteiras aí para fazer outras obras, ou em Birigui, ou a serviço da DR, e aberto ordem de serviço com dinheiro em caixa desde o dia 5 de setembro. Eu fiz uma notificação, mas voltei para a Câmara. Dá uma notificação aqui, JN Terraplenagem e Pavimentação Limitada. Depois veio um portador da JN, mas ia ter uma reunião à tarde e acabei voltando para a Câmara Municipal. É uma explicação, conversei com a Marilene Magri, ela disse que ia chamar, ia empenhar, que o bairro, até conversei antes das emendas, que o bairro São Rafael já estava começando, que ia começar o Monte Divina, que ia começar Ezequiel Barbosa, Rua São Sebastião, João Braia Mendes e 2 de dezembro. Se o dinheiro está em caixa, se existe tudo isso. Nós aprovamos o convênio, a empreiteira não começa. Chegou uma conversa ao meu ouvido. Se for verdade, segunda-feira eu quero denunciar. Não quero agitar, não quero falar nada, a não ser ouvir a prefeita municipal, que ela também chamou a empresa lá, para que nós colocamos um pingo no i. Por quê? Diz que houve despriorização de alguns deputados. Isso é verba certa, tem ordem de serviço, já deveria estar. Agora, existe uma verba do deputado Rodrigo Garcia, através do Eli Correia, de 350 mil para a Praça do Monte Divina, de 100 mil reais que era para a construção de um centro comunitário, verbas lá de melhoria para o Verde Parque. Também houve a despriorização dos deputados. Eu conversei no gabinete, não é mentira. O que estão acontecendo é que estão perdendo prazo de apresentar projeto. Eu encerro a última sessão dizendo o porquê. O Monte Divina, Ezequiel Barbosa, a Praça do Monte Divina, 2 de dezembro, São Sebastião, o São Rafael, estão empenhados com dinheiro em caixa e sequer começar o serviço. Vamos ver. Vamos esperar uma resposta até segunda-feira. Agora sim, em votação, o projeto em globo com as emendas aprovadas. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 149/2008 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2009. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, eu queria que o senhor registrasse meu voto e me abster nessa votação, porque o ano que vem nós temos que questionar algumas situações dessas empreiteiras. Eu queria registrar o meu voto e me abster. Então, eu solicito aos nobres pares que utilizem o sistema eletrônico pelo requerimento verbal do vereador Edivaldo Antônio dos Santos, favoráveis à votação do projeto com as emendas. Vota em si. Não havendo sistema eletrônico, a chamada nominal, está havendo voto aqui, ó. Utilize o nosso sistema eletrônico. Aqueles que estiverem de acordo com o projeto e as emendas apresentadas, votam sim. Ou os que não estiverem de acordo, não, ou mesmo se abstenham. Saiu, galera. Saiu. Está aprovado, portanto, o projeto de lei 149/2008. Estão ausentes o vereador professor Cláudio, o vereador Marcos Salatino, o vereador Marcelo Andorfato. E se abstiveram o vereador Edivaldo Antônio dos Santos e o vereador Dr. Jaime. Está aprovado, portanto, o projeto 149/2008. Esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária. Queria explicação pessoal. Explicação pessoal da vereadora Marli Garcia. Pela ordem. Pela ordem. Eu gostaria de convidar as pessoas para observarem a exposição que está no corredor da Câmara, do pintor, artista plástico Cláudio Amorim. Ele que é músico, que foi tenente maestro da banda de música daqui da Polícia Militar de São Paulo e que é também pintor. A sua especialidade é a pintura a óleo e a exposição ficará aqui no corredor da Câmara até sexta-feira, oportunidade em que será montada a galeria dos presidentes
que o nosso presidente irá inaugurar a partir da semana que vem. Então, a pintura do artista plástico Cláudio Amorim estará aí no corredor da Câmara, corredor cultural, para que todas as pessoas conheçam o trabalho desse autodidata artista plástico Cláudio Amorim. Encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 43ª sessão ordinária, que será realizada em 15 de dezembro de 2008, segunda-feira próxima, a partir das 19 horas. Vocês que nos acompanharam através do rádio, da internet, da TV a cabo aberto, tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.